Boa noite. Prepare o coração. Falta pouco para o Brasil entrar em campo pela primeira vez na Copa da Rússia. A partida de estreia vai ser no próximo domingo, às 15h, contra a Suíça. Para a gente, o que está em jogo nesta Copa é o título de hexacampeão. Será que vai dar? Será que agora, com a seleção de Tite, vai dar? As expectativas em relação à Copa e ao desempenho do Brasil são os assuntos de hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam Pedro Galindo, diretor do projeto Doentes por Futebol, Renata Andrade, repórter esportiva, e também o jornalista Marcelo Cavalcante. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Antes da gente começar falando da seleção brasileira, da estreia da seleção brasileira, vamos falar do jogo de estreia da Copa, né? Da abertura, que é amanhã, com a dona da casa, a Rússia, jogando contra a Arábia Saudita. O que a gente pode esperar desse jogo, Galindo? Bom, Estela, primeiro, boa noite a todos, boa noite, enfim, a todos os presentes aqui. Eu acho assim que a Rússia está começando a Copa contra o adversário dos sonhos, dá para dizer, né? Acho que é uma das poucas seleções da Copa que está ranqueada abaixo dela na FIFA, no ranking da FIFA, e eu diria que assim, se Putin quer usar a Copa do Mundo para fazer propaganda e mostrar uma Rússia vencedora, esse adversário da estreia acho que foi o adversário mais indicado. Agora, a Rússia não foi sempre uma seleção frágil, foi uma seleção potente, temida. O que aconteceu? A Rússia tem tido nos últimos anos, não tem tido bons resultados, né? Tem sempre sido eliminada ali na primeira fase. Então, ele já chega nessa Copa querendo mostrar resultado. Mas a gente pode falar um pouco sobre o ambiente, o que os russos estão vivendo dessa Copa, e a gente não vê tanta expectativa na própria seleção. A Rússia ela não vive esse ambiente de Copa ainda. Inclusive, estava lendo algumas coisas. As pessoas na cidade nem parece que é anfitriã, que está tendo Copa do Mundo na cidade. Acredito que agora, com a chegada de novos torcedores, né, torcedores latino-americanos, latinos, enfim, a cidade possa viver esse clima de Copa, mas os próprios russos não estão nesse clima ainda. Agora, jogar em casa é sempre mais confortável, não é não? Isso pode dar um ponto aí de vantagem para a Rússia? Sem dúvida, mas assim, tem um ponto contraditório aí nessa sua afirmação. Eu concordo até, mas assim, é muito nervoso sempre a estreia, né? Sempre tem a pressão é grande, você está jogando em casa, tem que ganhar. E aí vem pegar um gancho seu que você falou agora, Estela, que é o lado político do país, né? Assim, quando a Rússia era União Soviética, ela tinha uma potência maior. Inclusive, quando a União Soviética ela deu muita dureza ao Brasil em 82. Sim. Por exemplo, quando a estreia do Brasil foi contra a União Soviética, a União Soviética tem um goleiro antológico, Dassaev, que me inspirou nas peladas da rua, em casa, brincando como um goleiro. E pegava muito, assustava, e o Brasil sofreu para ganhar o jogo. E de lá para cá, continuou a União Soviética em 86, o Brasil depois veio enfrentar já a Rússia em 94, e você já via a fragilidade que existia no país, né, no aspecto do futebol. E é engraçado esse entrelaçamento da política com o futebol, por exemplo. A Hungria também já teve história no futebol mundial, que era uma baita de uma seleção na década de 50, e por conta de uma crise política que existiu no país, ela se enfraqueceu, e hoje a Hungria não é mais nenhuma história do futebol. Nem é bom a gente falar de crise política e resultado no futebol. Bate aí. Verdade. Mas a crise, bate aí. O Hexa vem. Mas a crise da Hungria, naquela época, foi uma coisa que os jogadores na época, eles ficaram despatriados, né? Então, assim, perdeu a força. Mas voltando para a estreia de amanhã, eu espero até um futebol meio chato, assim, porque são duas seleções que não empolgam. O que vai valer mesmo é pelo menos a festa. A Copa do Mundo é uma festa. Eu mesmo estou nessa expectativa por conta do clima que existe no mundo. Eu acho bacana esse envolvimento. Eu já acompanhei uma Copa do Mundo fora do Brasil e acompanhei aqui no Brasil. E a gente vê o interesse do povo, mesmo que seja pouco, como a Renata fala, mas há um aspecto político, social, que permeia tudo aquilo ali. Que a Rússia, a última grande campanha que a Rússia fez em alguma competição europeia foi lá em 2012, né, na Eurocopa. Tinha um time, tinha alguns destaques individuais.
A seleção conseguiu avançar de fase, mas assim, de lá para cá, e também antes disso, até, sei lá, até o tempo da União Soviética, eu acho que faz muito tempo que a Rússia... A União Soviética tirou um ouro do Brasil na Olimpíada de 88. O Brasil fez uma grande seleção, chegou na final, grande favorita, e acabou perdendo por 2-1 de virada, quando era a União Soviética ainda, né? Então, mudou muito. Vamos falar da Espanha? Vamos lá. Que foi aquilo? A Espanha mudar de técnico quase na hora de entrar em campo. Aquilo ali foi assim, talvez a Federação Espanhola, a Real Federação Espanhola, tenha exagerado um pouco na reação, né? Porque, querendo ou não, o técnico, para quem não acompanhou, o técnico da Espanha, o Julen Lopetegui, ele foi anunciado pelo Real Madrid, que era um clube que já estava meio que ansioso para anunciar um treinador, para mostrar para o mercado que está se planejando. Então o Real Madrid furou a seleção espanhola, anunciou o treinador e a federação não gostou. E ao invés de tentar jogar panos quentes, tentar levar a situação até depois da Copa, não. Eles resolveram demitir o treinador e criticar o comprometimento e resolveram tentar arrumar outra pessoa, que caiu a bomba no colo do Fernando Hierro, que foi zagueiro da Espanha durante muitas Copas. E agora vai ter essa missão aí de levar um time que é muito forte, que talvez seja um dos 3 ou 4 principais favoritos da Copa do Mundo. Ele vai ter essa missão de atender essas expectativas aí. Agora, esse episódio de trocar o técnico quase na hora do jogo, né? Isso pode fragilizar muito a seleção espanhola, que estava ali como uma das mais fortes, Com certeza. prováveis para ganhar o título. Isso, com certeza vai deixar um pouco mais frágil a seleção, porque vai chegar um técnico com outra visão, ele vai querer implementar ali o seu estilo de jogo, então vai ter um certo tempo para que os jogadores assimilem aquilo ali em tão pouco tempo com a Copa rolando. Então ele vai ter que ser muito inteligente para formar uma seleção, formar um time, um esquema tático muito bom para aquele estilo de jogo já ali em cima da Copa do Mundo. E ainda falando sobre o técnico que saiu, os jogadores não ficaram satisfeitos com isso. Eles ficaram revoltados, inclusive o Sérgio Ramos falou depois em umas entrevistas dizendo que, tipo assim, infelizmente eles não queriam que o técnico saísse. Essa situação ficou muito complicada. Então o ambiente já fica muito conturbado com a seleção e também com alguma da Federação Espanhola. Então, a gente espera que o técnico possa resolver essa situação, chegue e resolva o mais rápido possível. Assim, a Espanha vai continuar sendo essa potência que é no futebol, mas que tem muitos jogadores de qualidade, a gente sabe que tem, e que podem despontar. Vários jogadores muito bons, Iniesta, o Sérgio Ramos, são atletas muito bons. Mas aí um desgaste emocional não fragiliza a equipe? Certamente, certamente. Agora, é uma surpresa, assim, você até comentar isso na véspera da Copa do Mundo é difícil, é inacreditável. Até você Inimaginável, né? Eu me lembro eu fico imaginando o Brasil, assim, passar por um momento desse. Porque a Espanha, em 2010, ela estreou uma Copa do Mundo perdendo para uma seleção frágil, Suíça, perdeu por 1-0 e foi campeã. Ganhando de 1-0, morrendo e tal. E a gente sempre... E foi o campeonato inteiro assim, né? Foi o campeonato inteiro assim. 1-0. O Brasil, o torcedor brasileiro, ele é exigente demais. O cara pode ganhar todos os títulos durante uma preparação de uma Copa do Mundo, mas se você perdeu a Copa do Mundo, você está fora. Eu fico imaginando, por exemplo, naquela época, o Brasil perder para uma Suíça, na abertura, era malhação e o Brasil certamente não teria. Não sei como é que ia ser o clima, né? E eu fico imaginando agora, por exemplo, o Tite dizer que vai ser treinador, e aí, como é que vai ser? Só que a gente vive uma crise muito grande de comandantes Tanto é que antes de Tite chegar ao comando da seleção brasileira, a CBF apostou em Dunga, que já teve um fiasco, já teve uma relação conturbada com a imprensa, ninguém gostava do cara, ele não teve experiência nenhuma praticamente em clubes, e mesmo assim a CBF apostou em Dunga novamente e foi um fiasco. Tite, ele vem se preparando para ser treinador. Ele vem com aquela mentalidade de ser comandante da seleção brasileira. Isso é muito importante nesse processo de formação e de iniciar uma competição importante. A gente dizer de longe que a federação errou ou não tirar o treinador da Espanha, a gente não tem a menor ideia de falar isso porque a gente não sabe a relação que existe entre o treinador e a federação. A gente não sabe qual é o comportamento dele dentro do vestiário, no comando com os jogadores. Eu não sei dizer para vocês aqui, dizer para os amigos que estão nos assistindo, se o treinador está focado realmente numa seleção espanhola. Eu vou dar um exemplo aqui no esporte que aconteceu recentemente, vocês vão lembrar, o técnico do esporte, o Oswaldo de Oliveira, então técnico do esporte, comandou o time do esporte já contratado pelo Corinthians. E na entrevista pós-jogo,
Ele perdeu para o Chapecoense, fora de casa, 3-0, um chocolate. Ele chegou e disse assim, minha gente, vamos terminar logo a coletiva aí, que eu vou para São Paulo, que eu quero me apresentar ao Corinthians. Qual o comprometimento que tinha o Oswaldo de Oliveira para comandar o Sport naquele momento? E qual o comprometimento que o treinador da Espanha, depois de se esconder o jogo, e só nas vésperas sair a notícia que ele é treinador da Espanha? Então, fica muito fácil a gente aqui de longe dizer que ele errou ou não, quem está certo ou quem está errado. Só quem pode dizer mesmo é quem vive o dia a dia. Agora, não tenha dúvida, que é conturbado, principalmente quando os jogadores queriam a sua permanência, independente de qualquer coisa. Desculpa, sei lá. É só porque. Tô louca para entrar no Brasil-Suíça. É só porque, assim, a Copa do Mundo, a primeira fase são 3 jogos, né? E o primeiro jogo da Espanha é justamente, provavelmente, o jogo mais importante da Espanha na Copa do Mundo. Também, mais difícil, né? A Espanha estreia contra Portugal, que é uma seleção forte também. É jogo, então, inclusive, pra você parar de fazer as coisas para assistir. Assim, perdeu de Portugal na estreia, você vai ter que ir atrás nos jogos seguintes, né? E não são equipes fáceis, porque são equipes que se defendem muito. E a Espanha tem um histórico de ter dificuldade, né? De ficar tocando a bola para lá e para cá. Sim. E não conseguir jogo furar. De paciência, né? Exatamente. E o Marrocos foi a melhor defesa da eliminatória africana. O Irã também tem uma defesa que é combativa, então... É curioso essa coisa do futebol espanhol, assim, já quem está falando da Espanha, e segurar um pouquinho a Estela, que está doida para falar da seleção brasileira, mas só para deixar ela mais ansiosa. Assim, até 2010, a Espanha, lógico, passou uma geração fantástica, grandes jogadores, assim, Barcelona, Real e tal. Mas na seleção mesmo ela não empolgava, né? Eu lembro de 82, ela sediou a Copa do Mundo de 82. Eu falo a Copa do Mundo de 82 novamente porque foi a primeira Copa que eu acompanhei e ela me marcou muito, assim. Tem jogos que eu lembro muito mais da Copa de 82 do que 2002, que o Brasil foi campeão. Porque marca quando é criança. E aí a Espanha teve um jogo lá contra a Espanha, acho que contra a Irlanda, ela só precisava vencer e acabou... não, desculpa, isso aconteceu com a Inglaterra. A Inglaterra precisava só vencer a Irlanda e não, ficou no 0-0 e acabou sendo eliminada. Mas a Espanha dentro de casa foi um fiasco. E a gente nunca apontava a Espanha como grande favorito, mesmo metendo 5-1 na Dinamarca em 86. E aí, quando veio para 2010, que mesmo na marra, ganhando jogos, ela tinha essa empolgação porque tinha grandes craques. E foi campeã contra uma Holanda que bateu pra caramba na final. Então, assim, a Espanha, ela reverteu tirou aquela pecha de seleção que na Copa do Mundo amarelava e tal, e hoje virou uma super máquina, como a gente está apontando aqui, pelos seus valores, pela história, que foi campeã. E eu acho que, assim, quando o grupo quer, ele subverte essa situação e são 7 jogos só. É difícil, mas eles têm qualidade para superar isso aí. Renata, e o nosso primeiro adversário? Eu acho que vai ser um dos adversários mais difíceis do Brasil, assim, né? Para enfrentar nessa primeira fase, assim. Vai ser um adversário complicado, não vai ser fácil. O torcedor vai ter que ter paciência ali. Mas a gente tem que estrear com vitória. Acho que não dá para pensar em outro resultado. A gente tem essa confiança através do Tite, né? Ele se mostra ser um técnico muito comprometido. Os jogadores, a gente vê que também estão comprometidos. Então, acho que o brasileiro está esperando mesmo uma estreia com vitória do Brasil, para a gente poder seguir ainda mais confiante. Vocês, considerando aí essa primeira fase, Brasil, Suíça, Costa Rica. Costa Rica e Sérvia. O Brasil fica lá na cabeça do time? Vai depender desse primeiro jogo, né? Bastante. Porque, como o Renato falou, a Suíça é um adversário bem chatinho, assim. Eu acho que, tecnicamente, o Brasil provavelmente é superior a todas as seleções da Copa, ou no máximo equivalente à Espanha ou à Alemanha. Mas o Brasil vai ter alguns desafios nessa primeira fase, que são seleções de força física, seleções que a Suíça tem uma força na bola parada muito grande. A Suíça tem um cobrador de bola parada, o lateral esquerdo, o Ricardo Rodrigues, ele bota a bola onde quer e tem um time alto. Então, assim, o Brasil, por outro lado, tem uma equipe que é uma das que não tem uma grande média de altura e nem é uma das seleções mais pesadas fisicamente. Então, acho que o Brasil vai ter essa dificuldade, principalmente contra a Suíça e a Sérvia. O Brasil vai ter que se desdobrar nessa parte física para poder impor seu talento. Os 2 primeiros colocados é que vão para a segunda fase. Segunda fase. Assim, o primeiro jogo ele é importante por conta até o lado emocional, né? A estreia é difícil. E você falou agora da Sérvia, mas a Sérvia é o último adversário. Provavelmente a gente está aqui na expectativa e torcemos para que isso aconteça. Né? Já está pelo menos encaminhada a classificação. Agora, esse primeiro jogo, assim, eu não quero dizer números precisos, até porque eu não tenho de cabeça aqui, mas se eu não me engano, a Suíça está alguns jogos aí sem perder. Então, assim, é um jogo dificílimo. E eu vejo, assim, a seleção brasileira,
a gente passa por um momento muito curioso, assim. Foi uma transformação que Tite fez, né? Concordam, né? Assim, Tite fez uma transformação, praticamente com o mesmo elenco que Dunga fez, passou confiança, o povo brasileiro voltou a acreditar, não havia na beira do gramado um cara ali com um cara invocado, de que tá brigando com todo mundo, Tite é um cara super bacana, inteligente, funciona até mesmo com um coach no ponto de vista ele é a emocional. grande estrela da seleção brasileira. Sem dúvida. Ele é uma grande estrela, sabe, Estela? Porque ele conseguiu essa transformação. Agora, lógico, a gente tem o Neymar, que é o grande jogador do futebol brasileiro. Mas, assim, eu estava conversando com alguns amigos, assim, e é o grande teste, porque Copa do Mundo, ele é tudo diferente do que a gente já viveu agora. Tudo. E vou citar o exemplo de 2010. Se a gente não lembra, o torcedor que está acompanhando a gente em casa certamente vai lembrar. A gente passou por uma eliminatória com Dunga, Copa América. O que teve de Copa aí, de competição, torneio, a seleção brasileira ganhou tudo. E me chamava de destacar o seguinte: como o time a seleção era emocionalmente equilibrada. A gente tinha uma seleção bem encaixada, porque jogava no contra-ataque, porque não sei, mas dava o resultado. E os caras não perdiam o equilíbrio emocional. Quando chega no jogo contra a Holanda, né, naquele jogo fatídico lá em Porto Elizabeth, a seleção levou um gol de empate, perdeu a cabeça de uma forma inexplicável. Para você ver como é tenso aquilo. E eu vou dar outro exemplo, assim, bem curioso, Estela, que é um episódio que não foi nem de jogo em si, foi no intervalo do jogo, não me lembro qual foi, de 2002, que é de Milson. Vestiu a camisa errada, não me lembro como foi. E ele foi trocar a camisa e não estava conseguindo vestir. Ele não estava conseguindo vestir. Aí depois ele deu uma entrevista dizendo assim: poxa, não sei quantas mil pessoas no estádio, não sei quantas mil milhões de pessoas assistindo, me esperando vestir a camisa, o cara fica nervoso. Olha, quem está falando é de Milson. Então, assim, tem esse lado emocional que muitos jogadores dessa seleção brasileira, mesmo tendo a qualidade, eles não sei se eles passaram por esse processo tão forte. Espero que eles estejam bem preparados para isso. E outra coisa, né? Oi. O 7-1. A gente tem uma... Por incrível que pareça, assim, eu não tenho aquela sensação de, poxa, a gente vai entrar numa Copa, a última Copa a gente levou um 7-1, não. Eu já vejo um ambiente positivo, assim, poxa, a gente tem condições de reverter isso. É verdade, sabe? Só se acontecer o que eu estava falando, de pegar a Alemanha depois do... Vou ter que chamar no intervalo. A gente para no 7-1, tá certo? Vamos embora. Nosso intervalo é curto, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são as expectativas em relação ao desempenho da seleção brasileira na Copa da Rússia. Até já.